Está gravando. Bom dia a todos vocês. Está chegando aqui também a Clara Barraqueira. Deixa eu admitir aqui a Clara Barraqueira. O Arthur Henrique veio hoje também. Então vamos iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa segunda-feira. No livro didático, a página 5. Primeira questão. Quer dizer, não é tanto uma correção, porque são questões assim mais de um parecer, um ponto de vista pessoal, né? Deixa eu abrir meu caderno, professor. Peraí, rapidinho. Abram também os demais. Professor. É as questões da página 5 que a gente respondeu no caderno. Questões 1, 2 e 3. Que deveriam ter sido respondidas no caderno. A gente vai comentar sobre as respostas. Pronto. Primeira questão. Qual é a relação entre o surgimento do neoliberalismo e o fortalecimento? Quer dizer, ela já existia, mas se fortaleceu a partir do neoliberalismo. O que é que tem a ver neoliberalismo com a globalização? Eu botei, pois com o estabelecimento do neoliberalismo foi implantado o Estado mínimo, fazendo assim com que o governo intervisse menos e que ficasse mais fácil para comercializar os produtos entre outras regiões. Isso, principalmente destacar essa facilidade do consumo, por isso global, algo que é produzido em uma determinada região, em um determinado continente, aquilo pode ser consumido por todas as pessoas do globo, daí o nome globalização. Segunda questão, os benefícios e os malefícios causados por essa globalização da tecnologia. Posso dizer? Vai, Clara. Malefícios do sedentarismo, aumento da desigualdade social, entre outros. Benefícios, facilitou a comunicação, conhecer novas culturas, etc. Essa é excelente. Muito bem. Terceira questão, de que forma o desemprego gerado pela globalização pode implicar a ocorrência de problemas sociais? Isso aí talvez tenha sido a mais fácil, né? Alguém, Bianca, Cecília, queria comentar a sua? Ou pode ser uma das meninas mesmo, que sempre ajudam, Gigi e Clara. Eu coloquei Vai ser. como as pessoas não iriam trabalhar mais, então o aumento da criminalização seria muito grande, a elevação da pobreza. E é isso. Isso, desemprego, criminalização, muito bem. Então, gente, comentando aí sobre as questões, nós podemos dar continuidade na página 6. Deixa eu primeiro abrir aqui para mim, para depois projetar aqui para vocês. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. Na página 6 nós temos algumas questões aí que seriam de cunho pessoal. Ele pergunta sobre uma espécie de pesquisa para a gente mencionar, na primeira pergunta, alguns produtos e marcas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, aí seria mais de cunho pessoal, aquilo que alguns... Qual página é essa, professor? 6. Tá diferente aí? Cotidiano. Alguns produtos e marcas que fazem parte, a gente pode mencionar celular, marca Samsung, né? Apple, né? E a segunda questão, qual a relação entre esses produtos citados na primeira pergunta e a nossa cultura brasileira? A gente percebe que quando se trata, sobretudo, de tecnologia, nós temos muito uma presença de importados, né? Então, isso é uma clara evidência da globalização do consumo. Porque boa parte da que a gente consome, até vestuários, também calçados, tem muito isso de marca estrangeira, marca internacional, deixando claro e evidente aí que nós consumimos produtos
importados produtos de fora. Mudanças no bloco socialista. Como a gente já dizia no primeiro parágrafo da página 4, nós tivemos, antes da crise de 1929, nós tivemos o liberalismo em toda a sua força. A crise veio colocar em xeque, em questionamento, esse liberalismo, essa economia liberada do controle dos governos. Depois da crise de 29, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E após a Guerra Fria, quando a Guerra Fria foi se desfazendo, nós vamos comentar na aula de hoje, o neoliberalismo vai se firmando, como diz aí essa primeira linha. A Guerra Fria, oficialmente, ela chega ao fim no ano de 1991, quando um dos dois oponentes, só existe guerra se existir oponentes que brigam entre si. Então, um dos dois ele deixa de existir, que no caso é o Bloco Socialista, que a gente vai ver essas mudanças que acarretaram, inclusive, no fim do bloco ou da potência comunista socialista, né? Quais foram essas mudanças que fizeram com que o regime comunista, o regime socialista chegasse ao fim? Então, as mudanças, enquanto o bloco socialista ia definhando, ia enfraquecendo até chegar ao fim, por outro lado, o neoliberalismo capitalista ia se fortalecendo cada vez mais, se firmando. A economia que marca o regime socialista, ele diz aí na segunda linha, é uma economia planificada, ou seja, plana, retilínea, horizontal, que busca, você já sabe, não é novidade, uma igualdade entre os cidadãos. Então, não existe aquilo de uma escala social rico e pobre lá embaixo, por isso, planificada, plana, reta, horizontal, todo mundo ali por igual, recebendo uma quantia equivalente para não ter desigualdade. Isso é o sonho, o desejo do socialismo, né? No entanto, essa década de 80, diz a terceira linha, foi anunciada aí uma crise política e econômica pela qual passava a União Soviética. Então, esse regime, nós já sabemos que o regime comunista ele foi implantado na Rússia, nós já estudamos a Revolução Russa, ele foi implantado em 1917, bem ali no auge da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava envolvida na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos países vencedores, a Tríplice Entente. No entanto, teve que se retirar por conta que estourou a Revolução Russa. Um ano antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial e vai resolver essa questão aí, que termina por tirar do trono Nicolau II, czar russo, imperador russo, e implantar ali sobre a liderança de Lenin e depois de Stalin, termina implantando ali o comunismo russo. Então, veja, de 17, quando esse comunismo é implantado, até 80, foi o que ele conseguiu sobreviver, né? De 1917 até 1980. Nós temos aí mais ou menos 73 anos. A partir de 1980, começa a dar sinais de crise. Esse regime começa a dar sinais de enfraquecimento, tanto politicamente quanto economicamente. E é claro, naquele contexto de Guerra Fria, que nós tínhamos países do mundo todo alinhados ou ao bloco capitalista ou ao bloco comunista, essa crise, da qual fala aí o penúltimo parágrafo, ela termina também se alastrando sobre os demais países integrados, também eles foram afetados. Aqui nesse mapa que vocês têm na página 6, vocês vão ver a divisão da Guerra Fria entre países comunistas e capitalistas na Europa. Mas nós sabemos que essa divisão de Guerra Fria não foi somente na Europa. Aqui no mapa ele mostra essa divisão na Europa, os países em verde, né? Os países da OTAN, também a gente já falou disso. Vale a pena a gente lembrar, né? Deixa eu procurar aqui para mim, para essa projeção. Vou abrir aqui para
como a gente tem um pouco mais de tempo hoje, então deixa eu abrir aqui para mim para a gente relembrar essa aula que a gente já teve, que foi o nosso resumo da Guerra Fria. Tá abrindo aqui o PowerPoint. 15%, 50,75 processando, abriu. Deixa eu tirar essa barrazinha aqui de cima, que fica melhor para vocês visualizarem em tamanho maior. Descer aqui até o 9º ano. Guerra Fria, Guerra Fria. Ô, professor, o senhor já fez a Ok. correção da atividade que foi para casa, foi? Já sou, mas nós podemos comentar novamente, vice. Tá certo. A gente comentou que disse que eu parecia narrador de jogos, Arthur, mas tem que ser Arthur mesmo. Só entra para atrapalhar, Arthur, rapaz. Cinso. A gente comentou que, primeira pergunta, a relação entre surgimento de neoliberalismo e globalização, o neoliberalismo fortaleceu essa globalização, facilitando o consumo de produtos por todo o planeta, por todo o globo. Segunda questão, os benefícios e malefícios. A gente citou entre os benefícios essa globalização do consumo, um produto de cada região, de uma específica região pode ser consumido em qualquer parte do mundo. E entre os malefícios, a gente citou as crises, que se geram desempregos também. Terceira questão, de que forma o desemprego acarretado pela globalização pode implicar a ocorrência de problemas. Entre os problemas, a gente citou desemprego, violência, criminalidade. Seria um pouquinho essa a correção. Tá bom, então. Obrigada. Valeu. Então, gente, eu encontrei aqui esse resumo nosso, ó. Partilhar aí para vocês. Pronto, isso foi quando na aula que a gente fez aquele resumo sobre a Guerra Fria. Então, a gente viu que durante o período da Guerra Fria, ambas as potências elas tinham o mesmo plano, a mesma estratégia de ação. Então, por exemplo, os Estados Unidos, que era a potência capitalista, para intervir em um determinado país, se intrometer, né? Teve uma palavra bonita para dizer se intrometer. Ele se intrometiu pela doutrina Truman, que lá, se eu não me engano, é o livro 3, né? Está na página 49. A política de intromissão nas questões de outros países da União Soviética era chamada doutrina Brezhnev. Mas também os Estados Unidos tinham uma política de ajuda e oferecer dinheiro para trazer aquele país para o seu lado, né? Que era o Plano Marshall. A União Soviética também oferecia ajuda econômica para trazer, e veja que essa era a disputa, a chamada busca de zona de influência. Daí o nome Guerra Fria, porque nunca foi um conflito direto, mas o conflito se dava nessas disputas, né? Então, se os Estados Unidos ofereciam dinheiro pelo Plano Marshall, a União Soviética pela Comecon. Ambas as potências tinham serviço de espionagem. O serviço de espionagem dos Estados Unidos era a CIA, da União Soviética era a KGB. Tinham política de perseguição sistemática que acontecia com frequência. Quando tinha algum suspeito, reprimia, punia. Essa política de perseguição a suspeitos era o chamado macartismo, e na União Soviética também era feita pelo mesmo órgão de espionagem. Eles espionavam, prendiam e puniam os suspeitos de ajudarem o sistema adversário, né? E aí vem as alianças militares, que fala lá na página 6, no mapa da página 6, que a gente vai voltar daqui a pouco. Então, o que eram essas alianças militares? Além de oferecer ajuda em dinheiro, ajuda econômica pelo Plano Marshall e pela Comecon, as duas potências elas ofereciam também ajudas com soldados, com tropas, com armas, com munição. E aí essa ajuda militar, especificamente em armas, no caso da Guerra do Vietnã, que também a gente já estudou, né? A gente viu que o país se dividiu em Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte querendo ser do lado comunista, o do Sul querendo ser do lado capitalista. Então, essas duas potências
elas se intrometiam, tinham a sua política de intervenção, elas ofereciam dinheiro, elas ofereciam ajuda militar, e aí não se enfrentavam diretamente, mas se intrometiam, dividindo internamente os países. Na África também a gente viu que isso aconteceu, quando estudamos no capítulo passado, a descolonização. Então, essa ajuda militar, essa aliança, né, mexeu com um, a gente ajuda, mexeu com um do nosso lado, da nossa zona de influência, a gente manda lá soldados, tropas, munições e armas para ajudar nesse conflito. Essa ajuda militar dos Estados Unidos era chamada de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Oceano Atlântico Norte, que inicialmente seria Estados Unidos e Canadá, mas depois terminou se alastrando, como a gente vai ver pela Europa e em outras regiões. E essa ajuda militar da União Soviética era o chamado Pacto de Varsóvia. E é isso que a gente volta lá no mapa para entender o que está dizendo aí na legenda. Então, na legenda você tem isso, né? Eu vou deixar aqui ampliado para os colegas que vão assistir a gravação posteriormente. Por isso que a gente fez aqui pelo Zoom, porque pelo Google Meet eu não sei gravar. Então, os países em verde são os que faziam parte dessa aliança militar dos Estados Unidos, a OTAN. Os países em laranja, os países aliados militarmente à União Soviética. Aí você tinha países em verde claro neutros, mas de orientação capitalista, embora não formalmente se alinharam aos Estados Unidos, como você vai ter também países que não se aliaram, mas tinham a sua economia socialista, embora formalmente, repito, não tenham se aliado à União Soviética, que são esses aqui ao sul da Hungria e da Romênia, né? Ao sul, esse mais claro, Bósnia, o que era antes Ô, professor, Iugoslávia, né? Sim. mesmo esses que não se uniram com ou os capitalistas ou os socialistas, eles recebiam apoio de alguma forma? Quando pediam, sim. E a gente, quando estudou a descolonização, a gente viu que, no caso da África, eles quiseram propor um terceiro alinhamento, embora esse terceiro alinhamento ficou restrito apenas aos países do continente africano, porque nenhum país da Europa queria se alinhar neutramente a algum país da África, né? Então, embora esses países mais claros da Europa, o verde mais claro e o laranja mais claro, embora formalmente não tenham assinado nenhum acordo com uma ou outra potência, mas quando, pelo alinhamento, pela política que desenvolviam, quando pediam ajuda, recebiam-se. E aí você tem os territórios da chamada União Soviética, esse traçado em laranja mais escuro, que foram os territórios anexados pela União Soviética e que formavam a União Soviética. É importante a gente entender que quando a gente fala de União Soviética, nós não estamos falando somente da Rússia. Nós estamos falando da Rússia e de mais 15 países, tá? Então, nessa faixa de terra aí, pon- pontilhada não, né? Traçada aqui à sua direita da União Soviética, essa parte traçada, você tem dentro desse pequeno território vários países que depois, com o fim dessa união, né, lembra que o nome URSS, União das Repúblicas, no plural. Então, eram vários países que se juntaram para formar essa grande potência chamada de União Soviética. Seria mais ou menos o que hoje é a União Europeia, né? Vários países que formam um bloco unificado, mesma moeda, só que no caso da União Soviética isso era entendido como se fosse um país só, né? E aí a gente vai ver o que se tornou esse mapa aí depois. Já dissemos que, né, já dissemos no parágrafo acima que após a década de 80 esse bloco em laranja aí começa a dar sinais de enfraquecimento. E as mudanças vão acontecer aí na página 7 com essa política chamada em russo Perestroika e Glasnost. Que nome difícil. Não precisa decorar, tá, gente?
Precisa só entender o que foi isso. Traduzindo assim em miúdos, foi a política de abertura. Se vocês é, tiverem o aplicativo do RA positivo, do Realidade Aumentada Positivo, podem fazer a leitura desse QR Code, ele vai trazer para nós informações sobre o acidente nuclear em Chernobyl. Essa cidade, professor, eu assisti um documentário que tinha na Netflix, se eu não estou enganada, sobre o acidente de Chernobyl. isso, aconteceu no ano de 1986, era uma cidade que fazia parte, se eu não me engano, salvo a falha de memória, é uma Ô, cidade da professor, nós temos uma Ucrânia. visita aqui. Eu vi aí a Nós temos uma bebezinha linda. visitinha. Esse Pitel tá me ajudando aqui. Foi um acidente nuclear nessa cidade, salvo a falha de memória. É uma cidade da Ucrânia, que na época era um dos territórios que englobava a União Soviética, aconteceu no ano de 1986, e já foi um dos primeiros sinais de que essa política de investir em armas nucleares não dava certo, né? Pegou muito mal esse acidente aí para a União Soviética na época, né? Porque foi um descontrole muito grande. E como dissemos, não precisa decorar, ter a preocupação de decorar, mas entender que essas duas palavras em russo significam as duas principais mudanças de abertura, de modificar, de deixar de ser comunista, né, gente? A Rússia, por essas duas mudanças, ela vai modificar o seu sistema comunista. Então, essas duas palavras se trata da abertura política na Rússia. Vamos analisar mais pormenorizadamente. Então, dentro da da Rússia, havia um grupo denominado nomenclatura. Ele vai explicar aqui na janelinha verde que essa nomenclatura seria uma cúpula, um grupo restrito, reduzido de pessoas que faziam parte do comando da União Soviética. É claro, tinha o líder, o primeiro foi Lenin, depois veio Stalin, mas depois vieram outros, os líderes, aquele chefe, o cabeça. E a nomenclatura seria ali o grupo de pessoas que governava, que tomava decisões junto com ele. Já que vocês sabem, no regime comunista não existe partido, não existe eleição, mas existe esse grupo privilegiado que seria os conselheiros, digamos assim, o que seria a corte numa monarquia, né? Um grupo que ajudava a tomar as Tipo, decisões, tipo um parlamento, professor? tipo um parlamento, excelente. Então era esse grupo que era responsável por pensar os setores da economia, até a quantidade do que seria produzido para a população poder consumir, já que vocês sabem que também no regime comunista tudo é ofertado pelo governo, não existem empresas privadas que concorrem entre si. O local onde essas empresas se instalam, as empresas do governo, o valor, né, o preço também que seria vendido. Então, ele era que pensava a sobrevivência, garantindo a produção de tudo que fosse necessário. Na prática, porém, o que é que nós tínhamos? Uma falta de produtos básicos. Faltava roupa, faltava calçado, faltava alimento. Não é que o povo andasse descalço ou andasse nu, mas é que tivesse racionamento nesses itens. Você tinha um calçado, você tinha que usá-lo o menos possível para não gastar, não desgastar aquele calçado, porque dificilmente você conseguiria receber outro do governo. Roupa da mesma forma, né? Alimento não podia se dar o direito de fazer os lanches em horários diversos do dia, porque o alimento era muito racionado. Se comesse tudo no dia, não sobrava para o fim do dia ou talvez para o outro dia. Então era muito as coisas muito racionadas, muito limitadas. Ô, Além professor, sim, e a roupa era tipo uma farda? era tipo uma farda. Tudo no mesmo E só... tecido, cores não tão variadas, parecia uma farda mesmo, né? Em alguns casos, isso aí a gente já estudou, né, na China, no caso, isso aí foi levado muito a sério. Era padronizado os modelos e tudo mais. Em outros, você tinha uma variedade de modelos, embora o tecido e as cores fossem as mesmas, não deixava de ser uma farda. Minha nossa. É uma questão assim muito complicada, né? E a gente pensar, gente, que ainda hoje existem países assim, né?
Pois é. Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua, aqui tão pertinho da gente, a Venezuela e a Nicarágua. Cuba já se abriu um pouco mais, né? Não é mais a mesma Cuba que a gente já estudou lá, de Fidel E e Che até, Guevara. e até mesmo a política da China, né? Isso. Que é uma questão muito complicada, né? Esse controle que se exerce ainda sobre a vida das pessoas. E é uma questão. é, a gente até assim ousa comentar, porque na verdade por ser uma política muito delicada, a política chinesa, ela é analisada pelos grandes especialistas do mundo político, né? A gente somos, no caso vocês estudantes, eu posso dizer um pesquisador apenas, curioso, mas você vê, você tem uma potência, no caso da China, segunda maior potência mundial, somente atrás dos Estados Unidos, onde, desde aquela implantação do regime comunista que a gente já estudou no capítulo passado também, né? Desde aquela época que a China é comandada por o Partido Comunista Chinês. Muda-se o líder, mas o partido é o mesmo. Não tem eleição, é um partido único e tudo mais. No entanto, economicamente, é o segundo país mais rico do mundo. Ou seja, é um país de política, de governo comunista, mas de economia capitalista, né? Basta aí pensar em quantas empresas chinesas, sobretudo da tecnologia, né, dos países da Ásia, e a China está entre eles, juntamente com o Japão, Coreia do Sul. A Índia também vem atrás aí, como um país asiático que vem disputando na tecnologia. Então, é uma economia capitalista, mas o governo é comunista. Veja como é complicado isso, né? E aí, em 85, sim, faltou a gente comentar aqui esse próximo parágrafo. Toda essa limitação desse controle, dizer o que podia ser adquirido, a qualidade e tudo mais, tudo isso leva a população a questionar o papel da nomenclatura. Porque, embora a gente não vá ler, gente, mas essa janelinha verde diz o seguinte, ó, que enquanto os produtos para a massa populacional eram oferecidos pela o governo soviético, pelo governo comunista, no entanto, o grupo da nomenclatura, eles tinham privilégios dentro lá da sede do governo, que diz aqui a antepenúltima linha, é o Kremlin. Então, esse Kremlin seria a nossa Brasília lá da União Soviética, né? A sede do governo da União Soviética. Diz que lá haviam porões abastecidos com produtos do inimigo capitalista. Por isso que ele coloca entre aspas, né? Porque nessa época de Guerra Fria, os comunistas diziam que o capitalismo só pensava em lucro, porque o capitalismo só visava o lucro, gerava uma sociedade desigual, os ricos exploravam os pobres e tudo mais. No entanto, na sede do governo comunista, foram encontrados dispensas, estantes com produtos capitalistas abastecidos ali, que somente eram consumidos por esse grupo privilegiado da nomenclatura, a alta Então, cúpula. ô professor, então isso era só para eles ficarem com, tipo assim, com mais dinheiro de toda a sociedade, como era dividido, os que tinham mais dava para os que tinham menos. E dividido tudo igualzinho, era só para eles Ter o se controle. sobressair, aquele grupo, né? E a Então hipocrisia, né, Gi? isso é um falso socialismo. Falso socialismo, né? Que aí a gente vai. Arthur, a gente está perguntando aqui no chat. Até 9h50 não, porque a gente já começou antes de 9, né? E o tempo limite do Zoom é 40 minutos. Mas vai perto disso, Arthur. Vai até 9h40, né, professor? Embora eu acho que o Zoom vai cair antes, isso, claro. Aí vocês vão ter aí alguns minutinhos para descansar para a próxima. Ô, Aí professor, você. Sim. nada não, era sobre perguntar se vocês iam testar a plataforma do Meet, porque não tem tempo limitado lá. Eu só não sei lá como é que grava. Não Aqui sei, já mas se eu, avisou que. se eu descobrir, eu lhe aviso. Ok, a gente aqui já avisou que está nos 10 minutos. Então a gente vai até as 9h35 por aí. Aí você vê, quando a gente vai analisar o regime comunista nos países em que ele se instalou, a gente percebe que
essa simpatia e dizer que o capitalismo não presta, ela é muito forçada, viu? Como nesse exemplo aqui, né? Dizia que não prestava, mas consumia às escondidas da população produtos vindos de lá, restritos a essa classe privilegiada da chamada nomenclatura. E quando a gente vai olhar nos países em que o comunismo se instalou, a gente percebe que essa simpatia, ela de fato é forçada, dizer que o comunismo é que presta. Porque você vê, no caso da Alemanha, que a gente já estudou, o Muro de Berlim. Quem foi que construiu o Muro de Berlim? Foi o lado comunista. Aquele lado lá, a leste da Alemanha, chamada Re- República Democrática Alemã, do lado, do seu lado direito da Alemanha, né, o lado leste. Foi o lado comunista que tomou a iniciativa de construir o muro. Então, por que eles quiseram construir o muro? Para a galera do lado comunista não passar para o lado capitalista. Quando a gente olha, por exemplo, o caso específico e atual da Coreia do Norte. Por que se tem todo um controle? Se você vai visitar, se você, curiosamente eu quero conhecer a Coreia do Norte, você resolve viajar para lá. Você tem que marcar data, não pode chegar a qualquer horário, como você pode viajar para qualquer outro país, você tem que ter uma data permitida pelo governo, entrar na embaixada do seu país. No caso aqui, a gente do Brasil teria que ir na embaixada da Coreia do Norte no Brasil, ver qual a data que está disponível, que o país pode receber, porque geralmente eles só marcam essas viagens em datas comemorativas, onde existem aquelas paradas, aqueles desfiles militares para passar aquela impressão para o turista de que tudo vai bem. Eles já fazem isso já para não receber tanta visita, né, professor? Porque eu mesmo desisti de... Para não receber visita, você não pode ir em qualquer momento, tem que ser uma data permitida pelo governo. E outra, você chega lá, você fica num hotel também permitido pelo governo. O tempo que você passar lá, os dias que você passar lá, 24 horas, você entra no quarto do hotel, fica um vigia do governo, um agente do governo, vigiando você na porta do quarto, do hotel que você está hospedado. Primeiro que o hotel já foi disponibilizado pelo governo, você só pode pagar a diária daquele hotel disponibilizado e existe ainda um agente do governo que vai ficar no seu pé 24 horas, independente dos dias que você passar lá. E você só pode visitar os pontos turísticos que aquele guia, que aquele agente do governo lhe levar, saindo, fazendo o translado do hotel para esses pontos, também em carros do governo. Então veja que tudo é muito controlado. Não pode tirar foto, só pode tirar foto de diversos momentos, né, em que eles permitirem. Se ele pegar você tirando uma foto ao secreto, né, às escondidas, você é punido, sabe-se lá Deus o que, é que pode acontecer. Num país em que o ditador, né, o Kim Jong-un, mandou matar até tempos passados, mandou matar até o seu próprio tio porque cochilou em uma reunião em que ele estava discursando, mandou matar o tio por conta disso. Então veja que é um- uma simpatia assim de fazer você ficar aqui é bom muito forçadamente, né? E essa hipocrisia aí, no caso da União Soviética, ela foi descoberta quando davam produtos de baixa qualidade à população. No entanto, às escondidas, eles consumiam produtos do lado capitalista que eles diziam não prestar. Então a população começa a questionar essa má qualidade do que recebe. Outra coisa também que a população questiona, além desses produtos de má qualidade que recebe, é o fato de que o dinheiro era só investido na indústria bélica e não na produção dos itens necessários. Os itens necessários à sobrevivência eram de baixa qualidade. No entanto, as armas, o investimento em armas lá em cima, né? E aí a gente pensa, quando estoura lá o acidente nuclear, a sociedade cai em cima, né? Os meios internacionais, os jornais caem em cima. Olha aí o investimento de armas de vocês, o que é que deu, né? Estourou um acidente nuclear, matou tanta gente, a irradiação que ainda hoje naquele lugar dizem afetar os que nascem ainda hoje, né? Pela irradiação que está ali naquele lugar e tudo mais. Então, em 85, esse era o líder comunista, que a gente pode chamar de presidente da União Soviética, mas a palavra ele usa aqui presidente entre os anos 85 a 91, é quando ele sai do mandato, quando ele sai da liderança
da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, né? Então, ciente desses problemas que a gente procurou mencionar aqui acima, ele anuncia aquelas duas medidas, a perestroika e glasnost, que, como já dissemos, eram as medidas de mudança, de abertura. Então, a perestroika em russo, abertura econômica, vai mudar a economia vai deixar de ser totalmente, não ainda 100% liberada, tá, gente? Mas não vai ser totalmente controlada pelo governo, e o glasnost, que seria a abertura política, aquilo que era restrito, né, só na mão do Partido Comunista, vai começar a ter uma mudança aí. Então, a mudança na economia e na política. Perestroika e glasnost. Através dessa mudança econômica, reestruturar economicamente o país, combatendo o desemprego, a falta daquelas coisas lá, daqueles gêneros, calçado, roupa, alimento, relocamento de verbas, né, não investir todo o dinheiro do país somente em armas, indústria bélica, mas a produção de eletrodomésticos, vestuário, transporte. E assim o lema dessa mudança, dessa reestruturação, olha que interessante, mais manteiga e menos canhões, ou seja, mais alimento e menos armas. Isso também vai implicar uma mudança não só internamente na União Soviética, mas também na externa, né? Porque se muda o governo interno, os países que faziam parte daquele bloco vão sofrer também positivamente os efeitos dessa mudança. Então, essa diminuição no investimento de armas, indústria bélica, vai ser o primeiro passo para o fim da Guerra Fria. E através do processo de abertura política, o Gorbachev vai procurar uma transparência política, as ações não vão ser tão secretas, ali fechadas na mão do Partido Comunista, mas dizer à população quais as decisões a serem tomadas. Vai diminuir a censura, porque antes tudo era censurado, né, próprio do regime comunista isso. O fim das dissidências políticas, aquelas brigas de oposição, não vai ter mais, o que a oposição vai se fortalecer, e o fim, principalmente, do Partido Único, que só existia o Partido Comunista, agora vai poder ter outros partidos aí. Nós estamos nos 2 últimos minutos, para casa vocês respondem. Só a página 5 de atividades, tá, galerinha? Muito obrigado a vocês que entraram, Duda, Jair, Bianca, Clara, Arthur, Vitor, César, Su, Letícia, Gabriela, aos que ajudaram lendo, comentando. Clara, Suiane já está aqui ainda, Gi. Tenham um abençoado restante de quarta-feira e até o meio-dia da sexta-feira, mandem lá. Só de marcar X, questão 5 da página de atividades, ou melhor dizendo, a questão 1 da página 5 de atividades. Tchau.